Ilustres, então, obrigado pelo respeito pelo tempo do intervalo. Vamos agora dar início ao período de debate e gostava de perguntar na plateia quem é que gostava de intervir, enfim, levantar algum tema, colocar alguma questão. Há inscrições da plateia? Se não houver inscrições da plateia, Sr. General, faça favor. Será Correia. Muito bom dia. Meus cumprimentos ao amplo painel e, enfim, das vossas intervenções. Eu só tenho uma questão que gostava de pôr particularmente ao Dr. Mário Pinto, porque, enfim, foi das pessoas que se pronunciou com mais detalhe sobre a matéria que eu vou abordar na parte da tarde. Enfim, e em relação a isso não tenho grande contestação a apresentar, que é sobre o problema do nuclear, a maneira como ele pôs em destaque, enfim, o que é a ameaça do nuclear. Bel, desculpe, mas você está mesmo na frente do Dr. Mário Pinto. Mas é sobre uma outra afirmação com a qual eu discordo e depois com a sua conclusão. A afirmação é sobre, aliás, foi aqui já abordado por um dos outros intervenientes no painel, que é a eventualidade, ou melhor, a sua defesa da necessidade da constituição das Forças Armadas Europeias. É um problema que eu próprio me tenho preocupado com ele e tenho debatido e tenho escrito sobre isso. Agora, há um problema ajusante sem o qual o problema da eventualidade das Forças Armadas Europeias não tem sentido, que é o problema do que é a União Europeia. A partir do momento que a União Europeia não é uma entidade política, não tem sentido falar na constituição de um instrumento fundamental de uma entidade política, que é a questão da defesa e segurança, quando essa entidade política não existe. Quem é que toma as decisões em relação a esse instrumento? Portanto, este problema foi um problema que foi tratado quando se avançou com a questão do Tratado da Constituição Europeia, etc., que foi um problema que foi deixado cair, como se sabe. E neste momento, realmente, a opção que a União Europeia acabou por fazer implicitamente, porque não é explicitamente, é que aceita que a defesa europeia é a tarefa dos americanos através da OTAN. Essa é que é a realidade. E, de facto, falar em termos de eventualidade da Constituição de uma União Europeia, quando ainda por cima uma de que era as potências fundamentais das potências militares da União Europeia está de Brexit, não é? Quando ainda por cima outra que é das grandes potências militares do conjunto europeu, isto é, do conjunto dos países europeus da OTAN, é um país que está a bater à porta da União Europeia e cuja entrada está vedada, se calhar em nihilo tempore, que é a Turquia. Né? Quando há problemas fundamentais que a União Europeia com certeza que não conseguiria resolver com a constituição das Forças Armadas Europeias, é que há potências europeias que são potências nucleares. Há países europeus que são potências nucleares. E será que esses países europeus abdicariam e colocariam o seu arsenal nuclear nas mãos da entidade União Europeia, abdicando eles próprios de terem esse instrumento da soberania? É evidente que isto é um problema que, para mim, não tem solução, mas enquanto não houver uma entidade política União Europeia, é, digamos, prematuro falar nesse problema. Agora, a minha discordância foi a maneira como encerrou o problema, com o aforismo romano do se queres a guerra... Perdão, se queres a paz, prepara a guerra. Não, prepara-te para a guerra. Mas eu não ouvi o para. Bom, mas mesmo assim, o aforismo romano não é prepara-te para a guerra, é se queres a paz, prepara a guerra. Se vis pacem, parabellum. Ora bem, mas de qualquer maneira, esse é o aforismo que está adotado por todas as potências imperiais. Qual é a paz que se pretende quando se prepara a guerra ou para a guerra? É a paz dos vencedores, é a paz imperial, se quisermos é a paz dos cemitérios.
o grande presidente da Unesco, que foi o Frederico Maior, dizia que essa é a melhor forma de conduzir à próxima guerra. Se queres a paz, meu caro doutor Marinho Pinto, prepara a paz. Ora, e em paz continuamos. Mais alguma intervenção da plateia? Sr. Engenheiro Rodinho, por favor. Rodinho. Bom dia. Peço desculpa porque os ar-condicionados deram-me cabo da voz. Terei que falar um pouco mais devagar. Em primeiro lugar, naturalmente, cumprimentar todos os representantes das forças políticas que concorrem às eleições europeias do dia 26 e pelas intervenções que nos proporcionaram neste debate, designadamente sobre um tema que é seguramente assumido por todos, um tema absolutamente incontornável para a nossa vida futura, que são os efeitos das alterações climáticas. Não vale a pena, portanto, sublinhar mais de que essas ameaças estão aí, são visíveis e estão fundamentadas com evidências técnico-científicas todos os dias, nas mais diversas áreas. Uma delas, para a Europa, é a água. E isso não creio que tenha sido, até hoje, uma preocupação suficientemente clara da parte dos responsáveis políticos aos mais diversos níveis. E não é só na bacia do Mediterrâneo, onde, efetivamente, as ameaças das alterações climáticas já estão a ter, uma dimensão muito particular. E quando falo em bacia do Mediterrâneo, falo em sul da Europa, falo em Portugal, falo na Península Ibérica. Portanto, estão aqui também já, portanto, tanto connosco. Relativamente às políticas europeias da água, queria referir um aspecto fundamental. Temos vivido, do ponto de vista, chamemos de legislação estrutural, com base em diretivas aprovadas pela Comissão e pelo Parlamento Europeu. Uma delas, que é uma diretiva fundamental, a Diretiva Quadro da Água de 2000, para a gestão sustentável dos recursos hídricos em toda a Europa, a chamada Diretiva Water Framework, a Diretiva Quadro, está neste momento já em fase de preparação para ser revista. Será certamente um tema fundamental no vosso mandato. Aquilo que era previsto e que foi posto em prática com esta diretiva em 2020 foi extremamente avançado, inclusive em Portugal. É da Diretiva Quadro que nasce a Lei da Água. A Lei da Água de 2005, de 28 de dezembro de 2005, impulsionada então pelo ministro Francisco Nunes Correia, provavelmente um dos nossos maiores especialistas de recursos hídricos, e que foi a base de uma política com fundamentos estratégicos para a gestão dos recursos hídricos, com base nas regiões hidrográficas, com uma autoridade nacional, com todo o elenco de técnico, jurídico e de capacitação de recursos, fundamental para Portugal se chegar à frente, chamemos-lhe assim, numa diretiva, numa lógica de política de recursos hídricos avançadas. Infelizmente, em 2012, essa política que estava já a dar frutos, que estava estruturada num plano nacional da água e com planos regionais, portanto, todos já em fase de aplicação, portanto, também já aprovados, foi pura e simplesmente desmantelada. Hoje não temos regiões hidrográficas, hoje não temos Autoridade Nacional da Água, aquilo que eram essas competências foram todas fundidas na Agência Portuguesa do Ambiente, onde, portanto, cabe tudo e não cabe nada, como se tem verificado, e há, portanto, um recuo significativo do ponto de vista das nossas valências, das nossas capacidades, para podermos, do ponto de vista daquilo que sejam as políticas públicas, as nossas políticas públicas e as nossas organizações públicas estão extremamente fragilizadas, portanto, quanto a esse domínio.
Ora, na diretiva quadro que vai ser portanto, revista, portanto, na Comissão e no Parlamento Europeu, certamente a presença e a intervenção dos deputados portugueses será absolutamente segunda. É que por trás disso está uma coisa chamada segurança hídrica, que é um ponto absolutamente fundamental e estruturante para o desenvolvimento de qualquer região. Perguntava-vos, portanto, se sobre este assunto é uma matéria onde certamente estarão empenhados durante o próximo mandato. Muito obrigado. Penso que a senhora se tinha inscrito para usar a palavra ou percebi mal? Não. Ok, então percebi mal. Sim? Ok. Muito obrigado. Boa tarde. O meu nome é Ana Tércia Constâncio. Antes de mais, agradecer a todos os senhores candidatos, porque, ouvindo diferentes questões e exposições, claro que valeu a pena ter vindo. Muito obrigada a todos. Agora que punha só uma questão. Quando se falou aqui na necessidade das pessoas começarem a admitir a sua integração como europeus, mais do que a questão da nacionalização da nação, eu pergunto, quando um país começa a retirar a água dos rios ou a pôr nos seus mapas como Portugal é uma província espanhola, eu pergunto o que é que a União Europeia pode fazer ou intervir, na vossa opinião. A questão da comunicação social que foi aqui referida, e muito justamente por a maneira de funcionar da nossa comunicação social na questão desta candidatura à União Europeia, na candidatura a eleições para a União Europeia, não é a melhor, sabemos. E o que é que tem sido feito para alterar a forma de como está a ser feito na nossa comunicação social, a maneira de expor ao público a importância da União Europeia? Nós assistimos a um documentário muito completo, muito bom, de mais de 1 hora, sobre o Brexit, o que é que está acontecendo com o Brexit. Porque é que a comunicação ainda não fez e que pressões é que os partidos têm feito na comunicação para que se consiga, ainda não fez um documentário que pudesse esclarecer as pessoas menos informadas do que é efetivamente a União Europeia e de que é ela é constituída, etc. Porque uma grande maioria da população não sabe sequer como é que é constituída a União Europeia. Era só a questão. Muito obrigado. Pergunto se há mais intenções. Sim, senhora. Muito obrigado. Pedir-lhe o nome, por favor, já agora, se não se importar. Alban Pires. Pronto, agradeço a todas as intervenções, gostei de ouvir, apesar de serem concordar mais ou menos, conforme, isso é lógico, cada um tem a sua perspectiva, mas para mim era para pôr 2 questões, principalmente. Uma era para saber qual é a posição, não sei quem é que queira responder, sobre os contratos, por exemplo, do comércio internacional de CETA, as influências que isso poderá ter e os esclarecimentos que as pessoas terão direito sobre essa matéria e onde se posicionará a União Europeia neste aspecto, que devem dizer. A outra é a questão que também foi falada aqui, na possibilidade de explotar da guerra, eventualmente uma guerra, a questão não digo dos países, mas a área de influência destes 3 países, da Rússia, os Estados Unidos e China, e onde se encontra a Europa, qual é a posição da Europa, deve ter, na Europa, melhor, União Europeia, em que há países destas influências em que estão integrados na própria União Europeia. Ou pelo menos têm grande influência. Portanto, gostaria de saber exatamente onde é que se deve encontrar a Europa neste triângulo de influência em que poderá ter consequências terríveis. Muito bem. E pronto, é outra questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguma intervenção lá atrás, por favor? Muito bom dia. Helena Ferro de Gouveia. Eu gostava de ouvir os candidatos
acerca da defesa europeia, da cooperação estruturada permanente e o conceito de estratégico de defesa nacional. Foi aqui abordada a possibilidade de ser criado um exército ou as Forças Armadas Europeias. Essa possibilidade existe já na PESCO, que o ano passado foi reanimada, por assim dizer. Eu gostaria de saber qual é a vossa perspectiva em relação a isso, porque nós temos ameaças, temos riscos diferentes, não podemos contar com os Estados Unidos para serem a nossa defesa permanente. O que a Europa por si irá fazer? Muito obrigada. Muito obrigado. Há uma outra intervenção lá mais atrás. Delegado Fonseca, sei que os três temas que foram postos aqui neste seminário nos levam a fugir um bocado da essência do problema que é a Europa neste momento no mundo. Eu julgo que falta aqui uma componente fundamental, porque é a única coisa que realmente talvez caracteriza a Europa, que é a cultura. Eu julgo que os candidatos todos têm que se preocupar com isto, porque no mundo global, em que os conflitos são da mais variada origem, mas sobretudo tecnológicos e de negociação comercial e financeira, a Europa não se assume, só se assume como uma grande potência em termos culturais. Muito obrigado. Uma última intervenção, se alguém quiser colocar questões. Não há mais alguma inscrição? Não há? Então faríamos agora, se estiverem de acordo, temos... Peço desculpa, então ainda temos uma intervenção. É a última. Bom dia a todos, muito obrigado, enfim, pela vinda aqui de todos os partidos concorrentes às eleições europeias. Enquanto cidadão, meu nome é João Pires Neves, sou almirante na Reforma, já vai há uns 10 anos, mas não deixo por isso de ser cidadão ativo e preocupado. Naturalmente preocupado com a Europa, com a União Europeia particularmente, e também comungo aqui um pouco a intervenção última que foi feita, uma vez que todos os oradores circunscreveram-se, enfim, às três questões que foram colocadas pela organização e mantiveram-se, e bem, digamos, nesse tema. E, portanto, outras questões não podem ser trazidas à colação porque fogem à agenda dos trabalhos. De qualquer das formas, eu ainda assim, olhando para o primeiro dos temas, as novas ameaças, a questão da geopolítica e da geoestratégia, enfim, que ao de leve foi, enfim, não por todos, mas por grande parte dos intervenientes, abordado, mas abordado de uma forma também, quanto a mim, circunscrita às outras duas questões que vêm a seguir, digamos, à questão climática e à questão, digamos, da digitalização. Portanto, eu tentando unir a terceira questão da digitalização com a primeira questão das novas ameaças, há uma que está considerada como talvez a ameaça mais grave a que o mundo está sujeito, que tem a ver também com a questão geopolítica e dos novos atores que dentro dessa divisão do mundo em termos de responsabilidades e de áreas de responsabilidade começam, digamos, a sobressair, os Estados Unidos, a China, digamos, e a Rússia, como aqui também já foi referido, que é a questão, digamos, do ciberespaço. E utilizando, unindo, digamos, a questão da digitalização e dos ataques cibernéticos, de facto, em termos de espaço, que é uma questão que está a preocupar e que está a ser utilizada, enfim, na nova conflitualidade, porque as guerras também não se fazem sempre da mesma maneira, elas próprias também vão evoluindo. Eu gostava de ouvir um pouco a opinião, enfim, dos intervenientes no painel, como é que a União Europeia, nesta questão da ciberdefesa ou da cibersegurança, se deve posicionar, uma vez que essa ameaça é uma ameaça transversal a todos os países, a todo o globo e a todas as áreas e grandes espaços em que esse globo está dividido. Portanto, a minha questão era um pouco como é que a União Europeia se deve posicionar nesta matéria e, nessa perspectiva, qual era a posição dos vários intervenientes, enfim, ou daqueles que, sobre a matéria, tiverem uma opinião. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Almirante. Então, eu ia passar a palavra novamente às candidaturas, fazendo apenas duas considerações prévias. A primeira é de que
temos um compromisso de fechar esta sessão da manhã à 1 da tarde e, portanto, o tempo que nos resta daqui até 1 da tarde será dividido de forma equitativa pelas diferentes candidaturas. E a segunda nota era de que este debate está a ser transmitido em tempo real, há um link, enfim, que foi disponibilizado nas páginas da Associação 25 de Abril para que outras pessoas possam estar a assistir à distância. E, para além disso, é a intenção da Associação a seguir colocar online o vídeo, enfim, das várias intervenções para que os cidadãos que estejam interessados possam, a partir, enfim, desse suporte digital, ficar a saber quais é que são as opiniões que foram aqui expressas pelas várias candidaturas e também dar conta de que no período da tarde se segue, como poderão ter visto pelo programa, se segue, enfim, um debate na mesma sobre estes temas com um conjunto de oradores que foram convidados para enfim, darem conta da sua própria opinião. Isto dito, vamos agora fazer pela ordem inversa para equilibrar um pouco, enfim, o método. Vamos fazer agora pela ordem inversa inicial. Peço desculpa, diga. Estamos de acordo? É fácil gerar consenso e eu fico muito satisfeito com isso. Vamos então agora fazer... E então vamos combinar que temos 2 minutos e meio para cada uma das intervenções, para conseguirmos ir daqui até à 1, e começaríamos, enfim, aqui imediatamente pelo Mas, pelo Garcia, por favor, se quiser usar a palavra. Eu vou-lhe passar mesmo, se calhar, este microfone. Obrigado. Bom, os temas levantados pelas diversas pessoas que tomaram a palavra, é muito difícil responder de forma séria e aprofundada em 2 minutos, como é óbvio, não é? Vou-me concentrar sobre o problema do Exército Europeu ou a defesa da Europa. Ali em baixinho, o Vasco Lourenço disse que os Estados Unidos não eram aliados, que provavelmente até eram uma potência... Estou a dizer que o Vasco Lourenço, baixinho, quando alguém fizesse essa pergunta sobre o problema do Exército Europeu e os nossos aliados, ele disse que não deveríamos contar com os Estados Unidos como uma potência aliada e, pelo contrário, provavelmente como uma potência agressora. A verdade é que a história demonstra que a Europa já foi e vai ser palco de confronto, ou pode vir a ser palco de confronto, dessas guerras que estão a ser, digamos, lenta e gradualmente a serem germinadas dentro da atual conflitualidade mundial. E sim, é um problema sério, mas o problema é que eu acho que não se resolve com a criação de um exército alternativo. Aí comum das preocupações do Péssaro Correia de que é muito difícil fazer, digamos, conciliar a França, a Alemanha e a Inglaterra, para não falar em mais nações, numa postura comum face a estes problemas. Por outro lado, ou seja, acho muito difícil. O plano tem que ser o desarmamento, o plano tem que ser combater as tentativas bélicas das outras nações e não, digamos, preparar-nos também para ser um ator dentro desses futuros conflitos mundiais. Tem que se recorrer, ainda que as pessoas provavelmente não gostem de ouvir, mas tem que se recorrer, e se nós não fizermos, farão as pessoas, a grandes mobilizações de massas. Já houve grandes mobilizações de massas contra, por exemplo, as guerras do Iraque. Não travaram os intentos dos Estados Unidos sobre o Médio Oriente e criaram-nos a situação que nós temos, mas colocaram milhões de pessoas na rua. O problema do clima já está, em parte, a ser tomado pelas populações. Aqui em Portugal, o movimento estudantil, será há 20 anos que não saía à rua para coisa nenhuma, e saiu aqui há poucas semanas e vai fazer greve climática em Portugal, imagina, convocada por uma sueca de 16 anos, no próximo dia 24, e que foram, portanto, greves muito sérias em várias zonas do mundo. Portanto, as populações estão a tomar nas suas mãos, digamos, também parte da resolução do problema. Eu acho a NATO um problema, não um aliado. Eu acho o perigo da guerra não se combate com a preparação para a guerra, mas, pelo contrário, com o desarmamento. E acho outra coisa, que é o seguinte: se nós disponibilizássemos, vamos imaginar que eu estava errado e que as pessoas defendem que é preciso haver uma política de defesa da Europa, um exército europeu, etc. Bom, isso requer recursos financeiros de tal ordem que impedem de forma séria a chamada transição energética para combater as alterações climáticas. Não é? Ora, vocês não estão a ver que haja dinheiro para essas duas frentes em simultâneo. Muito obrigado. Esta tarefa vai ser difícil, mas vamos tentar. Vamos passar para o bloco. Obrigado.
Muito obrigado. Eu comprometi-me a não usar o tempo todo, porque há bocado ultrapassei um pouco o meu tempo, espero genuinamente conseguir fazê-lo. Relativamente à questão da política, da cooperação permanente estruturada e do Fundo Europeu de Defesa, que acabou de ser aprovado no Parlamento Europeu recentemente com os votos favoráveis da direita, do deputado Carlos Rinho do Partido Socialista e do deputado Marinho Pinto. Agora é importante que as pessoas saibam o que é que fazem os eurodeputados e quem vota pelo quê. A nossa posição é que quer uma coisa, quer outra, constituem essencialmente um instrumento no sentido da constituição de um complexo militar industrial à escala europeia, análogo àquilo que existe nos Estados Unidos. Na verdade, em primeira instância, estes estão os interesses industriais, económicos e financeiros, principalmente da Alemanha e da França. Apenas em segundo lugar vêm considerações de segurança. Nesse sentido, claramente opomos-nos a este tipo de, digamos, keynesianismo militarista abastardado, mas além do mais, mesmo do ponto de vista da segurança, também naturalmente que nos opomos, porque não estamos muito longe de considerar que seja esta a via para a paz, pelo contrário, como disse há pouco e gostaria de reforçar, é o reforço do multilateralismo, do Estado de Direito, do direito internacional, do respeito pelo direito internacional e pelos direitos humanos que deverão ser a via. O outro ponto que gostaria de focar muito rapidamente, para ver se realmente fico abaixo dos 2 minutos e meio, é sobre os tratados internacionais, por exemplo, o CETA, o TIP, o Tratado Transatlântico. A nossa visão relativamente a estes tratados é que, apesar da designação aparentemente benigna de tratados de comércio livre, já pouco tem a ver realmente com a questão do comércio livre. Na verdade, na maior parte dos casos, também já pouco tem sequer a ver com a eliminação das barreiras ao comércio, nomeadamente de natureza alfandegária. Essencialmente, estes tratados o que tem a ver é com o nivelamento por baixo em termos de padrões de defesa do consumidor, padrões laborais, padrões ambientais. Nesse sentido, são muitas vezes cavalos de Troia para interesses muito perigosos. Consideramos que, além do mais, tem sido aprovado e feito aprovado de forma antidemocrática. Podem, com certeza, contar com o Bloco de Esquerda para continuar a lutar contra isto e para continuar a procurar fiscalizar contra este tipo de tentativas. Obrigado. Consegui ficar 20 segundos abaixo. Eu faço a intervenção primeiro. Bom, relativamente ao Fundo Europeu de Defesa, a nossa perspectiva no Iniciativa Liberal é que o Fundo Europeu de Defesa tem de ser um esforço complementar à NATO. A NATO, apesar dos seus defeitos, tem funcionado muito bem nos seus 70 anos de existência e tem funcionado perante uma grande hipocrisia de muitos dos seus membros, que é o facto de muitos dos seus membros, nomeadamente os europeus, não terem satisfeitos compromissos financeiros que ao longo dos anos lhes foram pedidos e que raramente foram cumpridos, se não mesmo incumpridos quase na totalidade. E, portanto, esse é um aspecto que nos leva a pensar que as forças europeias armadas, para além de um problema de falta de legitimidade, porque de facto quem é que iria decidir sobre ele, quem é que iria mandar esse tal exército europeu para a guerra, seria o Conselho, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, com que legitimidade? Na nossa opinião não há essa legitimidade e seria completamente contraproducente, tendo em conta que temos uma parceria no âmbito da NATO, uma parceria que tem funcionado bem, não obstante o incumprimento que muitos países europeus têm feito no âmbito dos seus compromissos. Portanto, isso para nós é claro. O Fundo Europeu de Defesa deve servir também para reforçar a parceria e o desenvolvimento industrial no domínio de novas tecnologias na área da cibersegurança, que é neste momento a grande ameaça que frequentemente pende sobre a Europa e sobre mercados livres, mas não numa lógica militarista. E, sobretudo, que o Fundo Europeu de Defesa seja posto ao interesse de todos os países, de todas as empresas na Europa. Porque aquilo que, infelizmente, temos vindo a assistir é que, quando há estes esforços de concentração de poder, os beneficiados são sempre os mesmos, são empresas alemãs e francesas. E, portanto, nós defendemos a concorrência e a liberdade de escolha e isto aplica-se, obviamente, a estes mecanismos que são criados no seio da União Europeia, têm de estar ao serviço de todas as empresas e não apenas de alguns, no âmbito de regras frequentemente pouco transparentes. E isso leva-me para os acordos de comércio internacional, muito rapidamente. Não tenhamos dúvidas. A globalização tirou da miséria milhões de pessoas. Concedeu oportunidades de emprego e de valorização profissional a milhões de pessoas. E, portanto, nós não podemos pôr em causa a globalização e o livre comércio só porque algumas coisas funcionaram mal. É evidente que algumas coisas funcionaram mal. Mas o balanço é claramente favorável, claramente positivo. E essa é uma lição que nós não podemos renegar. E, portanto, temos de atuar, sim, nos aspectos que menos bem têm funcionado. E, no caso da negociação dos acordos de comércio internacional, há urgentemente a necessidade de maior transparência e, obviamente, o registro
transparente de lobistas que atuam na União Europeia sem qualquer controle e sem qualquer escrutínio. Não há, não. Não há não, porque frequentemente nós não sabemos quais são as agendas que estão a ser defendidas junto de lobbies que estão instalados e, de facto, há interesses industriais que estão permanentemente no âmbito destas negociações e que não são devidamente escrutinados e, portanto, essa é uma medida que nós temos que implementar e, obviamente, procurar introduzir nas negociações de comércio internacional alguns dos pontos que constituem a agenda da Europa, nomeadamente as questões ambientais, que de resto já têm vindo a ser seguidas nestes acordos mais recentes. A questão ambiental é sempre uma variável de negociação. É bom que assim seja, porque de facto faz parte dos princípios da União Europeia, mas sobretudo conferir transparência, que é algo que nem sempre sucede, e depois levar as pessoas a confundir a árvore com floresta, e a verdade é que os acordos têm funcionado muito bem em favor de milhões de pessoas. Eu gostava de, ainda nas referências iniciais, na volta que foi aqui feita pelos diferentes candidatos, registando a generosidade da Associação 25 de Abril, que deu 10 minutos a cada candidato. Por a minha parte, já participei em várias dúzias de debates e normalmente são 3, 5 minutos, mas gostaria de dizer o seguinte: gostei de ouvir o João Pimenta Lopes dizer que foi o 25 de Abril que nos permitiu integrar a União Europeia e o mundo. Acho que é muito importante... Para a Europa e para o mundo. Acho que é muito interessante se nós pensarmos qual foi a posição do Partido Comunista Português quando Mário Soares, em 1977, decidiu pedir a adesão à União Europeia. E, portanto, acho que o percurso se faz caminhando e todas estas décadas mais tarde é bom ouvirmos este tipo de afirmações. Uma segunda questão diz respeito àquilo que disse o Paulo Moraes. E, efetivamente, a questão do clima é uma questão importante, mas todas estas questões que nós hoje estamos a debater como resultado do 25 de Abril, como na nossa sociedade, digamos, de evolução na nossa sociedade, só são permitidas porque o 25 de Abril nos trouxe duas coisas, a democracia e a liberdade. E foi isso que nos criou o lastro para podermos desenvolver a sociedade e participar e incluir na nossa agenda societal esse tipo de temas. Mas é bom nós lembrarmos temas mais gerais como a liberdade e a democracia. Sobre a questão da PESC-PES, da cooperação estruturada permanente, eu acho que é muito importante que a União Europeia tenha conseguido criar esta cooperação estruturada permanente. É suficiente? Não é. Mas é preciso nós procurarmos dar conteúdo a esta cooperação estruturada permanente no sentido de que ela permita um reforço de defesa da União Europeia e, designadamente, da União Europeia no quadro da NATO. E é nesta perspectiva que esta cooperação estruturada permanente deve ser olhada, porque o objetivo desta cooperação estruturada permanente é o desenvolvimento de um conjunto de projetos aos quais aderiram voluntariamente países com grupos diversificados e que têm, por exemplo, como objetivo a promoção da investigação, etc. Penso que é muito importante nós olharmos para este pilar, porque efetivamente nós criticamos muitas vezes o déficit da ação da União Europeia em vários domínios, um deles é este, e quando temos iniciativa neste domínio, passamos a criticar a iniciativa. Portanto, o Partido Socialista, é favorável a esta cooperação estruturada permanente que tem como objetivo o reforço da União Europeia na NATO. E acho que é muito importante nós pensarmos neste contexto e liga à primeira questão que eu referi, ligada com o multilateralismo ou a degradação do conceito de multilateralismo. Segunda questão, a questão das negociações comerciais. A questão das negociações comerciais é uma questão muito importante, porque nós, efetivamente, chegamos a um novo patamar de tratados comerciais e estes tratados comerciais têm um pilar que tem a ver com os direitos. Para evitar o dumping, o objetivo são contratos comerciais e promover o comércio justo, mas eu hoje diria que no seio destes tratados comerciais estão relações geoestratégicas e defesa de direitos sociais, ambientais, consumidores e qualidade alimentar, que nós não conseguiríamos atingir na relação com estes países sem ser no contexto das negociações comerciais. A questão da água é uma questão
questão essencial. O Rui Godinho levantou a questão da água é uma questão essencial e, aliás, é muito interessante lembrar que a primeira iniciativa Cidadania Europeia aprovada foi exatamente a iniciativa que tem como objetivo considerar a água como um direito. Identidades e cultura. Falei menos na primeira volta. Identidades e cultura. Efetivamente, a União Europeia é um conjunto de países que, na sua diversidade, deve respeitar as suas identidades. E é por isso que a questão da cultura, que é um pilar dominante da construção das identidades, é fundamental que seja valorizada, daí a importância da agenda cultural europeia. Bom, a Margarida Marques, procurando apontar uma aparente contradição, sabe perfeitamente que aquilo que eu disse em nada contraria e em nada põe em xeque aquilo que foram as nossas críticas em relação ao processo de adesão à União Europeia e aquilo que são as nossas críticas em relação à construção do projeto de integração capitalista europeu. Sobre as questões do militarismo, nós rejeitamos visões, o crescimento do militarismo e o alargamento do militarismo na União Europeia e a consolidação de capacidades próprias. E entendemos que a resposta a possíveis ameaças que sejam colocadas no plano internacional, e já agora não nos podemos deixar enredilhar em ameaças que muitas vezes são criadas pela intervenção dos próprios que se dizem ameaçados, nomeadamente, por exemplo, a ameaça do terrorismo. E temos que ver, então, o fomento, nomeadamente por parte dos Estados Unidos, de muitos dos grupos terroristas que estão a atuar hoje um pouco por todo o mundo. Mas entendemos que a melhor salvaguarda à paz, neste momento, será o caminho da preservação e salvaguarda das Nações Unidas como um elemento agregador e de resolução de conflitos. E, no plano da segurança e cooperação na Europa, somos favoráveis à consolidação de um sistema que seja baseado nos princípios da ata da Conferência de Helsínquia. Não é preciso a NATO, nem a cooperação estruturada permanente para haver cooperação entre Estados nesse processo de defesa. De resto, registamos o alinhamento de PS, PSD e CDS em relação à NATO e até em relação, por exemplo, à questão do nuclear. Em 2016 votavam todos contra, por exemplo, uma proposta que urgia aos Estados-membros detentores de armas nucleares pararem o seu desenvolvimento, armazenamento, desenvolvimento e produção. Ou votaram favoravelmente também um relatório, já agora, sobre empresas de segurança privada, como por exemplo a Blackwater, que intervêm em cenários militares e que até muito recentemente houve até uma situação que foi denunciada do uso de empresas destas, por exemplo, no Afeganistão, pagas pela União Europeia. Sobre a questão da água, muito rapidamente, para terminar, nós temos tido intervenção sobre esta matéria. Há a questão da garantia de defesa do acesso público e universal à água, mas também a questão do armazenamento, e no final de 2017 avançámos com propostas na Assembleia da República no sentido de construção de pequenas barragens para o armazenamento, da preservação e recuperação de açudes para garantir o armazenamento de água. Mas não deixa de ser curioso que, em relação à diretiva sobre qualidade da água para o consumo humano, que foi votada agora em 2018, por exemplo, PSD e CDS tenham votado contra a proporcionar a garantia do acesso à água destinada ao consumo humano ou a garantia de abastecimento a todos os cidadãos em todas as circunstâncias de uma quantidade mínima vital de água, a que se juntou o Partido Socialista, por exemplo, na recusa de proibição de desconexões da água aos agregados familiares e, portanto, esta naturalmente não é a nossa visão e o nosso compromisso é com a defesa da água pública. Muito obrigado. Telegraficamente, relativamente à questão do exército europeu, o CDS é contra, mas esta questão, por vezes, e como vimos agora, é colocada meramente no âmbito ideológico, onde se pode dizer tudo e quase tudo,
mas a questão tem implicações práticas e o caso da pirataria é um exemplo disso. É verdade, Sr. General, que a questão da identidade política é fundamental e qual nós, obviamente, subscrevemos, mas é fundamental também pensar que há questões operacionais que têm que ser tratadas e podem ser tratadas ao nível dos Estados-membros e que ainda não estão. Portanto, há um longo caminho a fazer até que estejamos em condições sequer de ponderar a hipótese no exército europeu. O caso da pirataria, dos mandatos internacionais, da capacidade dos Estados, eles próprios, através das Forças Armadas, atuarem, ainda levanta muitas condicionantes. Um outro aspecto que também lhe dou é o caso da busca e estão aqui almirantes, obviamente concordarão comigo, a questão da busca e salvamento e cooperação internacional em busca e salvamento está ainda muito por fazer antes mesmo de sequer chegarmos a um estado avançado de qualquer discussão sobre um exército europeu. Agora, falar da NATO, como ouvimos falar das Nações Unidas, multilateralismo, o facto do CDS não apoiar um exército europeu não quer dizer que o CDS não tem posição, ou acha que a União Europeia deve ter posições sobre determinados conflitos. O caso da Venezuela é o caso mais paradigmático, onde a clivagem ideológica compromete populações inteiras e para não falar dos lusodescendentes em particular, mas todos em geral, que se estão a sofrer nas mãos do regime Maduro e, obviamente, a União Europeia aqui é força, tem impacto e ainda bem que é assim. No que respeita à água, penso que poderá haver aqui algum equívoco entre o que é a missão da Diretiva Quadro da Água, a titularidade dos recursos hídricos e a sua gestão de recursos hídricos, neste caso pela APA. O que eu referi na minha intervenção é precisamente o direito de acesso à água, que é regulado acessoriamente e, portanto, não diz respeito necessariamente a esta matéria. A questão da água é a questão fundamental. Infelizmente, o Governo não tem lidado com esta matéria. Estamos ao fim da legislatura, nada está feito no que respeita à integração de medidas que possam depois ser beneficiadas de fundos de coesão e, portanto, temos um problema sério que tem que ser gerido de forma séria. Devo dizer, contrariamente ao que foi dito, que foi o CDS, enquanto a Associação Cristã era Ministra, que aumentou a área de regadio em Portugal, que antes nunca chegou ao nível que chegou. Infelizmente agora estamos com um problema gravíssimo por má gestão desse dossiê. Mas enfim, no respeito aos média e à União Europeia, que a senhora aqui referiu, ninguém respondeu à pergunta, é um problema gravíssimo, é um problema que tem que ser tratado, mas infelizmente, como vimos na semana passada, todo o ruído é bem-vindo quando se quer de facto perturbar um processo eleitoral. E aquilo que tem que ser feito é haver maior comunicação entre os atores e os eleitorados. Para terminar, cultura é fundamental. Nós temos que trabalhar o dossiê da cultura de uma maneira, eu diria, profissional também ao nível da política. Nós propomos, e o CDS tem feito imensas propostas sobre essa matéria, mas com alguma dificuldade este dossiê é um dossiê que consegue ganhar consenso político em Portugal. Esperemos que isso possa mudar a curto prazo. Muito obrigado. Ora, 3 minutos, 6 perguntas, e eu vou tentar responder a todas. 3 minutos, Marinho Pinto, vai ter tempo de se interromper a si mesmo daqui a pouco e de comer os seus próprios minutos, peço o favor de não fazer com os dos outros. Vou começar pela pergunta do General Pesarato Correia, como chave para responder às outras. De facto, o elefante no meio da sala é o que é que nós queremos que a Europa seja. E essa resposta não é dada de forma clara, acima de tudo, não é dada de forma clara na política portuguesa. O LIVRE tem para essa pergunta uma resposta clara. Nós queremos que a União Europeia seja uma grande democracia à escala continental, não só um clube de 27 ou 28 democracias, queremos que ela seja a maior democracia transnacional do mundo, porque acreditamos que a democracia não se limita apenas às fronteiras do Estado-nação. Ela deve superar essas fronteiras, queremos ser efetivos no mundo em que estamos a viver. E, portanto, a União Europeia, com o seu déficit de democracia, que alguns negam ou minimizam, é um pouco como alguém que tem uma série de problemas a jusante, como alguém que tem uma adicção e depois tem problemas de dívidas, tem problemas familiares, tem problemas no emprego, mas enquanto não reconhecer que tem o problema da adicção, não resolve esse e não resolve os outros. Enquanto a União Europeia não reconhecer que tem um problema de democracia, é difícil à cidadania europeia poder depois direcionar-se para resolver os problemas em relação a impedir a privatização da água ou criar um fundo para ajudar o jornalismo a fazer a transição tecnológica de forma a que, em termos culturais, estou a tentar responder a 2 perguntas ao mesmo tempo, e em termos de jornalismo de investigação, combate à corrupção, os média europeus consigam não ser presas de interesses externos, tentando também responder às questões, por exemplo, do ciberespaço e, inclusive, às questões da cooperação em defesa. Ou seja, nós estamos sentados neste momento em cima de um enorme potencial. É verdade que um Estado está
tentar sair da União Europeia e veremos como é que isso acontece. Mas também é verdade que 92%, 93% das populações de uma série de países europeus querem ficar na União Europeia, que é, aliás, a razão pela qual partidos que durante 5 anos dizem que a União Europeia é irreformável se apresentam a estas eleições mascarando a sua eurofobia, porque sabem que 92% dos portugueses querem ficar na União Europeia no euro. Ora, estes cidadãos certamente não querem ficar numa União Europeia que não consegue resolver os seus problemas. E é indo diretamente à cidadania e dizendo à cidadania que não precisamos esperar por mudanças de tratados, nós podemos revolucionar democraticamente a União Europeia, elegendo todos os legisladores da União e criando instâncias de participação cidadã para responder à grande pergunta neste início do século XXI. Como é que vai ser a democracia hoje? Se essa pergunta é respondida pela Rússia, pela China ou até por uns Estados Unidos, onde o Supremo Tribunal considera que democracia é deixar as grandes empresas comprarem políticos, nós estamos tramados. A democracia não tem grande vida neste início do século XXI. Se essa resposta for dada por 500 milhões de cidadãos europeus, de uma das zonas com mais acesso à instrução e à informação e mais ricas do planeta, podemos fazer uma diferença para o resto do mundo. E, portanto, é esse elefante... Termino. E é por isso que em Portugal nós temos praticamente uma semelhança funcional entre todos os grandes partidos sobre a União Europeia. Uns dizem que não é preciso mudar grande coisa. Outros dizem que só rasgando os tratados ou saindo é que é possível fazer qualquer coisa. O que é que isso dá? Que não fazem nada, como vimos nesta legislação, e chegam ao fim do dia a aceitar a União Europeia tal como ela é. Nós precisamos que a União Europeia se transcende e se supere para dar as respostas que precisamos neste início do terceiro milénio. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu, dada a escassez de tempo, optei por abordar apenas um assunto que achei, todos eles são importantes naturalmente, mas optei por falar da questão da água, tema que foi levantado pelo Sr. Engenheiro Godinho. Eu acho que nós, enquanto portugueses, e esta eleição europeia é um momento para refletir sobre essa matéria, temos que, em matérias de água, aproveitar o facto de sermos europeus para abandonar um conjunto de péssimas práticas que temos em Portugal e acompanhar as boas práticas dos melhores europeus, usando os mecanismos do Parlamento Europeu, da União Europeia e mesmo das cidades europeias. O que não pode continuar a acontecer é o que acontece hoje em Portugal, em que nós lavamos os carros e regamos os jardins com água de beber. Acho que isso já não se faz na Dinamarca em lado nenhum, portanto temos que aprender nessa matéria. Nós não podemos deixar, aliás, uma vez um amigo israelita ficava admirado numa visita a Portugal, porque ele não percebia como é que nós deixávamos água da chuva e ir diretamente para os rios e para os mares. E, efetivamente, é o que continuamos a fazer, portanto, tem que haver sistemas de aproveitamento de água e temos que, no fundo, ter uma sociedade mais desenvolvida e mais limpa, utilizando mecanismos da economia circular, da futura economia circular e pugnando pela reutilização sempre que tal for possível. Eu gastei alguns tempos da minha vida pública pugnando pela reutilização dos manuais escolares, que finalmente parece que chegou a Portugal nos últimos anos, porque os manuais escolares serem gratuitos, como aliás começaram a ser neste governo, no consulado deste governo, e isso é positivo, mas muito mais importante que os manuais serem escolares, para que o ensino seja gratuito nos termos da Constituição, é importante que eles sejam reutilizados para que haja poucos custos económicos, para que haja naturalmente o aproveitamento dos recursos, mas sobretudo para que nós tenhamos uma forma de viver muito mais saudável do seu ponto de vista até social e até intelectual. Como é que se vai conseguir isto? E, aliás, isto consta do nosso programa, que convido todos a ler se tiverem tempo e paciência. Faz-se isto com os mecanismos próprios do Parlamento Europeu, que tem políticas específicas na área do ambiente e que vão ser discutidas já, durante este ano. Faz-se isto com outros organismos da União Europeia, mas faz-se isto também, e este ponto conta do nosso programa, em cooperação com as cidades da Europa. A transferência de boas práticas numa União Europeia em que mais de 75% das pessoas vivem em cidades, faz-se também com as cidades. Por isso, a aproximação do Parlamento Europeu e destes deputados que forem eleitos na lista do nós, naturalmente cooperando com outros deputados portugueses, se o entenderem, e outros de outros países, iremos cooperar com a rede europeia maior de cidades, que é a Eurocities, no sentido de identificar boas práticas que vão de Portugal para fora, para outras cidades, e naturalmente privilegiando a qualidade de vida dos portugueses, identificando boas práticas que no norte da Europa, em Itália, seja onde for, onde essas cidades potenciem, sempre na lógica da defesa das pessoas, do combate ao desperdício e de uma economia circular mais saudável.
Muito obrigado. Eu começo pela cultura para dizer que a identidade cultural europeia assenta na filosofia grega, no direito romano, no humanismo renascentista, na ilustração iluminista e no racionalismo científico. E começa justamente com a vitória de Temístocles sobre Xerxes, a vitória militar de Salamina, na Batalha de Salamina. Aí nasce a Europa que hoje conhecemos. Porque se os gregos têm perdido essa batalha, não teríamos a Europa como hoje teremos. Podia haver coisas próximas, mas não havia. E isto para dizer o seguinte, que eu, sendo forte, tenho poder de capacidade implícita de dissuasão sobre qualquer eventual agressor. A Europa vive hoje um dos momentos, e viveu no pós-guerra, um dos momentos mais longos de paz da sua história, a Europa e o mundo, justamente porque havia equilíbrio. Se uma das potências fosse mais poderosa do que a outra, não teríamos tanto tempo de paz. E mais, quando um dos lados enfraqueceu, tivemos guerras. Regionais é certo, mas tivemos no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e na Síria. E continuamos, é esse desequilíbrio que gera a instabilidade e depois e o descontrole. Portanto, eu defendo um exército europeu, umas forças armadas europeias, sem ilusões. Vai ser muito difícil chegarmos a esse momento em que a França vai colocar o seu arsenal nuclear ao serviço. Talvez nunca lá chegaremos, mas as forças armadas que tivermos, pelo menos convencionais, hão de ser comandadas por europeus, subordinadas a um poder político europeu, o qual, por sua vez, é controlado pelo povo europeu, através de eleições e através do exercício dinâmico da democracia. O que eu não quero ter é a defesa da Europa entregue a uma organização sem qualquer controlo democrático, comandada por estrangeiros de outro continente e que já dão sinais muito claros. Aliás, o Coronel Vasco Lourenço disse-o aí com algum humor, já dão sinais de que não vão ser no futuro o mesmo que foram no passado. E de aliados e proporcionadores de paz e de estabilidade podem ser um fator de disrupção geoestratégico mundial. E por isso é que eu defendo um exército europeu controlado por europeus e, sobretudo, por um poder político que seja eleito pelos europeus. Agora, o que nós temos é uma Europa em construção, muito distante ainda de uma verdadeira união. Nós temos um Parlamento Europeu que não tem poder de iniciativa legislativa. Quem faz a agenda do Parlamento Europeu é a Comissão. E depois não tem a última palavra, porque a última palavra é do Conselho. Temos que evoluir da intergovernamentalidade para um Parlamento realmente representativo dos povos e deixar ao Conselho a representação das unidades federadas orgânicas que são os Estados. Temos um Parlamento, já concluo, temos um Parlamento que reúne em sessão plenária 3 dias por mês. E mesmo assim, olhe, por exemplo, 358 debates em sessão plenária sobre a situação interna de 90 países que não têm nada a ver com a Europa. Falta de trabalho, não tem capacidade, está maniatado pelos tais tratados. Há muita coisa a fazer, mas um exército europeu é fundamental para a defesa da Europa. De facto, nós na Europa temos um património comum, um património de direitos fundamentais e este património cria unidade. Na verdade, aquilo que criou a União Europeia foi um projeto de paz. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço surgiu para colocar a produção do carvão e do aço em comum, para não permitir que nenhum Estado pudesse fazer um esforço de guerra sozinho. Portanto, este é um projeto de paz. Mas, para haver paz, ela não se constrói, a paz não se constrói no papel, ela constrói-se numa união económica e ela não existe. Não existe uma Europa, existe a Europa da Alemanha, depois existe a Europa dos países do norte da Europa, agora também já existe a Europa do Reino Unido, depois há uma Europa dos países mediterrâneos, mas depois nem todos eles são uma Europa, porque depois há uns que conseguem ter crescimento e há uns que não conseguem ter crescimento. Agora, o ponto importante é que isto tem que ser visto e tem que ser endereçado de frente. Países como Portugal têm algum medo de enfrentar aquilo que é a falta de coesão económica na Europa porque se sentem tributários. Na verdade, se o contributo da Alemanha para a Europa é de cerca de 13 mil milhões de euros,
os benefícios que a Alemanha retira do mercado único estão contabilizados e estão nos documentos orçamentais da Comissão Europeia, chegam a quase aos 120 mil milhões. Portanto, a Alemanha ganha muito com a integração europeia. E isto tem que estar em cima da mesa quando nós pensamos, nós, Portugal, pensamos como é que vamos gerir a nossa relação na Europa. Por exemplo, na revisão da PAC, há um corte em geral nas verbas para a PAC. Mas enquanto, por exemplo, países como a Alemanha e a França têm o primeiro pilar, o do apoio à produção e da coesão, e o segundo, o da coesão, tem uma importância muitíssimo menor, o corte é por igual, só que Portugal tem um peso muito maior no segundo pilar e, portanto, o corte afeta-nos muito mais. Nós temos que melhorar na produtividade, mas aquilo que estamos a obter em termos de PAC afeta-nos do ponto de vista da coesão. Ora bem, este é um ponto muito importante. Os países mais beneficiários em termos orçamentais ou beneficiários líquidos de orçamento da União Europeia não andam a viver às custas de ninguém, porque as maiores potências económicas da nossa União Europeia são os grandes beneficiários do mercado único. E, portanto, isto tem que estar muito presente. Depois, no comércio mundial, já lá vou, no comércio mundial e nos equilíbrios China, Europa, Estados Unidos. Ora bem, a força militar não se faz sem a força económica. Os Estados Unidos hoje são uma potência militar porque são uma potência económica. Então agora vamos comparar, vamos fazer aqui um bocadinho um autoexame. Qual é o rácio da carga fiscal nos Estados Unidos, o rácio da carga fiscal para o produto interno bruto nos Estados Unidos? 27%. Quanto é que é nos países da OCDE, onde a União Europeia é preponderante? 34%. E, portanto, nós continuamos aqui a discutir, mas temos que perceber, há uma enorme disparidade. Portugal, em políticas sociais, está muito em baixo do ponto de vista da performance, mas a carga fiscal cresce galopantemente. E, portanto, a Europa tem que perceber, tem que ser ágil e tem que, para conseguir estar a competir na cena internacional. Um ponto importantíssimo que falava o representante dos cidadãos, a democratização. A Aliança defende que aqui, em Lisboa, e no Algarve e no Porto, em Portugal... Está bem, eu tive menos tempo, agora já vamos para o almoço. Nós, em Portugal, nunca sabemos o que é que os nossos representantes no Parlamento Europeu estão a discutir. Ainda há pouco tempo fomos surpreendidos com a Diretiva 13. Ela nunca foi debatida e, portanto, os deputados ao Parlamento Europeu têm que vir ao Parlamento Nacional e têm que vir a Portugal explicar o que é que andam a discutir antes de estar tudo fechado. E toda a legislação que afeta a quase totalidade da nossa vida enquanto cidadãos, enquanto empresas, é discutida na Europa e os deputados nunca põem ou raramente põem os pés em Portugal para discutir. E, portanto, isto tem mesmo que mudar. Obrigadíssima. Então, eu gostava de reiterar e de reforçar o agradecimento inicial que fizemos à presença das várias candidaturas. Foi um gosto, naturalmente, eles aqui, fazer este debate. Acho que, mais uma vez, apesar de tudo, fica claro que é possível fazer este debate e ser plural, ouvindo as diferentes candidaturas, o que para a Associação 25 de Abril é um dado importante. E relembrar todas as pessoas que, a partir das 14h30, há uma segunda sessão, um outro painel, em que estarão presentes Pesará Correia, Elvira Fortunato, António Novo, Helena Ferro de Gouveia, João Zoio e Ana Carolina Silva, e isto será moderado pelo Gustavo Cardoso. Obrigado a todos, até já, foi um gosto. Boa sorte para as vossas candidaturas.